Olá a todos e sejam bem-vindos a este vídeo sobre a Casa da Viscondessa em Vila Miã, Amarante. Neste vídeo, vamos conhecer a história e algumas lendas sobre a imponente Casa de Santa Cruz, que ficou então conhecida como Casa da Viscondessa. De porte senhorial e com brasão nas paredes, o seu projeto é da autoria do famoso arquiteto portuense, Marques da Silva, tendo sido inaugurada no início do século XX. Mas a sua história não pode nunca ser contada sem se contar a história de José Álvares de Sousa Soares, mais conhecido por Visconde de Sousa Soares. O Visconde nasceu em Vairão, Vila do Conde em 1846 e faleceu em 1911, com 65 anos, na sua casa em Vila Miã, a famosa Casa da Viscondessa. O pai era médico e a mãe farmacêutica e ambos seguiam tradições familiares, pois desde o século XVIII, nas suas famílias existiram vários médicos e farmacêuticos. O Visconde ficou órfão de pai com 3 anos e perdeu a mãe com apenas 8 anos, portanto acabou por ser criado praticamente sempre pela família da mãe numa casa também muito antiga e importante de Vila Miã. Essa casa, conhecida por Casa da Botica, era onde a família da mãe tinha a farmácia. Infelizmente atualmente está completamente abandonada. Ainda tentou orientar os seus estudos no mesmo sentido dos progenitores, mas a morte dos pais, quando ainda era muito novo, deixou sem recursos e aos 16 anos resolveu tentar fortuna no Brasil, onde estava seu irmão primogênito. Fixou-se no estado de Rio Grande do Sul, em Pelotas, onde se dedicou com afinco aos estudos de botânica e química. Aqui surge a primeira lenda, pois há quem diga que um dia, adoeceu e como forma de cura, foi para o meio dos índios para ser tratado. E que quando ficou bom, resolveu aperfeiçoar esses medicamentos. Mas histórias à parte, o que é certo, é que ele teve a ideia de utilizar a planta brasileira chamada cambará no fabrico de um medicamento por ele inventado e registado sob o nome de peitoral de cambará, que teve grande êxito junto dos meios médicos e do público, e permitiu que ele fizesse avultada fortuna em poucos anos. A Diretoria-Geral de Higiene Pública do Estado do Rio Grande do Sul concedeu-lhe a equiparação oficial a médico e o governo do Brasil reconheceu-lhe oficialmente a qualidade de industrial farmacêutico. Publicou várias obras em que faz a apologia da medicina homeopática. As instalações que construiu foram modulares, incluídas num excelente parque denominado Parque de Sousa Soares. Ali construiu uma escola primária, que foi visitada pela princesa Dona Isabel, a Redentora, com seu filho Dom Pedro, pelo que depois se chamou Escola do Príncipe do Grão-Pará. Abolicionista convicto, libertou os seus escravos, numa cerimónia pública que teve grande relevo, garantindo-lhes o seu futuro. No Brasil casou com a brasileira Joana da Silva Ramos, com a qual teve 8 filhos. Ela acabou por falecer muito jovem, com apenas 39 anos. Numa das viagens a Portugal para mostrar as suas origens aos filhos, nomeadamente a Casa da Botica onde fora criado, acaba por conhecer a sua prima em segundo grau, Maria da Assunção Teixeira Leite Cardoso Bruxado, também conhecida como Nossa Querida Viscondessa, com quem mais tarde acaba por casar. Também ela pertencente a uma histórica casa de Vila Miã, a Casa do Marmoral, que essa sim, se encontra muito bem conservada e fazemos votos para que assim permaneça. Trata-se de uma bela casa com uma história muito interessante e que pertence à família desde o século XVII, ou seja, há cerca de 300 anos. Apaixonados, casaram na igreja de Ataíde. O casal ainda chegou a viver no Brasil onde tiveram 2 filhos, mas acabaram por rapidamente voltar a Portugal onde acabaram por ter mais 8, 10 no total portanto. Ou seja, o Visconde acabou por ter 18 filhos no total. De regresso a Portugal foi viver para o Porto, onde fundou o estabelecimento industrial de produtos farmacêuticos, passou a ser a sede de uma fundação que fez com seus filhos, a Sociedade Medicinal Sousa Soares, Limitada, para a exploração dos seus produtos farmacêuticos e de que o estabelecimento de Pelotas passou a ser filial. Mais tarde o Visconde pediu ao sogro para ampliar a sua casa, a Casa do Marmoral. Ele recusou, mas deu-lhe um pedaço de terra para construir sua própria casa. Foi então assim que em 1907 foi inaugurada a Casa de Santa Cruz. Mas antes, em 1904, já o rei Dom Carlos lhe tinha atribuído o título de Visconde. Ainda antes, Vila Miã, que havia recentemente perdido a sua organização municipal, ia também perder a oportunidade de receber uma estação de comboio. A linha estava projetada para sair do túnel de Caíde de Rei e encostar para sul, não percorrendo a quilometragem necessária para dar a Vila Miã uma estação. Mas aqui pesou a importância do Visconde, que conseguiu convencer a engenharia da época a desvila por Oliveira, construir uma ponte e assim completar os quilómetros que faltavam.
E quando em 1907 inaugurou a sua casa de Santa Cruz, veio do Porto, com a família, em comboio especial que parou mesmo em frente à sua casa, apeando-se todos por uma improvisada escada de madeira. Em 1911, aos 65 anos, o Visconde faleceu, deixando a Viscondessa à frente das 3 empresas sediadas em Pelotas, Porto e Paris. Alguns dos filhos mantinham os negócios da família, mas era a Viscondessa que mantinha todas as contas e movimentava uma grande quantia de dinheiro. Naquela época, ela era uma mulher muito culta, pois sabia ler espanhol, francês, italiano e até alemão. Ela organizou pessoalmente reuniões na casa de Santa Cruz para conduzir seus negócios. Nesta mesma casa aconteceram importantes acontecimentos históricos, como a inauguração da luz elétrica em 1928, onde se reuniram ilustres da época. A casa sempre foi conhecida como a Casa da Viscondessa não porque o marido passasse longas temporadas no estrangeiro, visto que faleceu 4 anos depois de ter construído a casa, mas porque foi só ela quem levou a família e as empresas adiante naquele momento. Portanto, uma mulher de negócios no meio de uma guerra mundial. De todos os seus filhos, destaca-se Torquato Bruxado de Sousa Soares, medievalista e professor universitário, que, passados alguns anos e com a morte da Viscondessa, herdou a casa. Aliás, acabou por herdar também a já falada Casa do Marmoral. Torquato teve 5 filhos, mas foi o mais velho, Afonso Bruxado Lencastre de Sousa Soares, a herdar a Casa do Marmoral. Afonso, por sua vez, teve 6 filhos, desses destaque 2. José Manuel, que acabou por herdar a Casa do Marmoral e é, segundo dizem, o seu atual proprietário. E Gonçalo, que é o proprietário da Casa da Viscondessa. A Casa da Viscondessa teve anos e anos ao abandono. Os herdeiros nunca se entenderam em relação às partilhas. Mais tarde, com a morte de alguns, Afonso e seu filho Gonçalo acabaram por comprar a parte dos outros herdeiros, mas a casa ficou ainda assim ao abandono. Agora parece que está a ser finalmente restaurada. Bem-haja, Gonçalo. A Casa de Santa Cruz também foi palco de episódios tristes, pois ali faleceram muitos Sousa Soares, o Visconde em 1911 e seus filhos Manuel Maria em 1933, Alexandre em 1935, Bento em 1936, a Viscondessa em 1956, Afonso em 1976, Maria de Assumpção em 1982 e Maria Antônia em 1995. Uma curiosidade é que a casa, numa altura em que ainda não estava totalmente abandonada, foi palco de uma série juvenil chamada Triângulo J, depois deixo-vos na descrição o link para o episódio 11, que é quando aparece a casa. Mas se procurarem no Google provavelmente encontrarão melhores vídeos sobre esse episódio. Nesta nossa investigação, fomos ainda ouvindo outras curiosidades e lendas sobre a casa. Um amigo nos mostrou que a casa tem uma capela privada dentro, que podemos ver perfeitamente nas fotos, ou seja, aquela parte que se vê à esquerda, ao lado da porta principal. Além disso, nos mostrou algo mais bizarro e desconhecido da maioria das pessoas. Perto da casa tem um túnel e dentro desse túnel existem 2 minas muito pequenas. Uma delas, a mais comprida, vai dar no seu final a um poço fundo. Um poço de água que tem a sua saída superior, precisamente dentro da Casa da Viscondessa. Assustador e perigoso. Brutal. Esse mesmo amigo nos contou que em pequeno frequentou a casa quando ela já quase não era habitada. E um dia subiu ao 2º andar sozinho e reparou que num quarto quase vazio estava um cavalo de baloiço. Ele ficou a olhar para ele à entrada do quarto, o quarto estava sem ninguém e ninguém entrou pois ele estava mesmo à porta. De repente ele se vira para sair do quarto e do nada o cavalo começou a baloiçar com toda a força. Fato que para ele prova a presença do fantasma que sempre ouviu falar que andava pela casa. Um outro amigo nos contou que um dia foi visitar a casa e depois de verificar que ninguém estava na casa, do nada começou a ouvir um piano a tocar. Um grande piano que existia na casa. Procurou e procurou, mas nem rastro de pessoas por perto. Fantasmas? Perguntou ele ainda a tremer. Uma história que nos foi confirmada por várias pessoas é que o filho mais velho do 2º casamento do Visconde, Afonso Bruxado Sousa Soares, mais conhecido por Chefe Afonso, depois de muito estudar e cismar que a ponte do comboio não devia ter sido construída naquele local, mas noutro ou de outra forma, acabou por dar em maluco. Solteiro, viveu e morreu na Casa da Viscondessa.
Talvez por isso acabamos por ouvir por portas travessas, sem, no entanto, podermos confirmar, uns a dizer que ele se tinha matado, atirando-se abaixo da ponte com o guarda-chuva aberto na mão, provavelmente a tentar provar algo. Outros ainda a dizer que não, que ele morreu em casa, mas que ainda por lá anda e é o responsável pelos movimentos e barulhos estranhos. Por fim ouvimos umas histórias de uns barulhos estranhos e bustos de pessoas nas janelas. Segundo as pessoas com quem falamos e que contam essas histórias, esses acontecimentos eram obra do Visconde e da Viscondessa. Lendas e assombrações à parte. O que podemos confirmar é que a casa da Viscondessa tem uma história brilhante assim como toda a sua família. E ficamos muito felizes por a ver finalmente a ser restaurada. E assim terminamos nosso vídeo sobre a história e lendas da casa da Viscondessa em Vila Miã, Amarante. Esperamos que tenham gostado e que possam visitar esta casa impressionante um dia. Se gostaram do vídeo, deixem um like e compartilhem com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir.